Fala, meus negros! Hoje eu vou contar a história desse jogo que fez muito marmanjo quebrar uma pancada de controle por aí, lá na década de 90. Eu sou o Reginaldo Aguiar e hoje eu vou falar de Fatal Fury! Oh, saudade daquela época em que os dedos enchiam de bolha de tanto você ficar relando naquela porrada de botão, até nos arcades mesmo, que te dava dor no braço assim, mas não era por nada demais não, era por conta da manete ali do arcade mesmo. Não vai pensando besteira aí não, rapaz. Mas se você não sabe do que eu tô falando, eu te desafio a pegar esses jogos de luta lá da década de 90, chamar aquele seu amigo noob, ou aquele seu amigo que gosta de um desafio. Falou, bora ali, vamos ali brincar um pouquinho. Quero ver se você consegue ganhar de mim no joguinho ali. Eu te desafio a fazer isso e não encher seus dedos de bolha. E naquela época, por mais que nós tivéssemos que ficar semanas sem jogar por conta daquela bolha que estourou do dedo, virou aquela meleca, você não conseguia nem encostar no botão, valia muito a pena, porque a diversão era muito legal. Acabava deixando passar uma semana passar para poder brincar mais. E esperar cicatrizar, né? Porque ninguém queria ver sangue no controle e muito menos ficar ali se debatendo para poder apertar um botão, né? Mas fora esse lado de se machucar ali, de tanto se divertir, muita coisa do que veio nessa década de 90 no mundo dos games foi graças ao Crash norte-americano dos jogos. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que foi esse Crash americano dos jogos, você pode ir lá no vídeo do Mario, que eu vou deixar no card aqui em cima, para você checar o que rolou ali, que parada foi essa, o que mudou, que treta maligna foi essa que rolou aí nessas grandes empresas de games. Com isso, muitas tecnologias e muitas inovações acabaram não morrendo, mas ajudando outras empresas a trazer coisas novas para nós jogadores. O principal fator disso é que essa tecnologia e essas inovações ficaram nas mãos de grandes empresas, das poderosas da época. Sou rica! Mas por que as grandes empresas? Porque foram as únicas que sobraram. Porque aquelas pequenas, aquelas desenvolvedoras pequenas de jogos da época não conseguiram aguentar esse Crash norte-americano e foram embora. Sayonara, adeus, beijo e vazou. Algumas foram compradas por essas gigantes, outras não, outras simplesmente por falta de poder na época também não tiveram nem a chance de terem sido compradas. E quando eu digo dessas poderosas, é lógico que você tem ideia de que eu tô falando de Nintendo, SNK, Capcom e por aí vai. Não foram tantas, mas normalmente é as que conhecemos hoje em dia e as que marcaram a nossa infância. E com isso, essas grandes empresas, mesmo elas estando indo na onda daquelas outras empresas pequenas também, ou as empresas pequenas indo na onda das grandes, elas viram a oportunidade de falar assim, ó, vamos mudar alguma coisa aqui. A gente tem que trazer coisas diferentes, a gente tem que trazer jogabilidade diferente, a gente tem que esforçar um pouco mais para trazer histórias dentro dos games e mostrar pra essa galera gamer aí que a gente não tá aqui pra brincadeira e a gente tem que ganhar dinheiro, né? Mas nem tudo são flores, como eu acabei de dizer, só as gigantescas sobraram. E por isso, a treta não era tão fácil, porque todas estavam querendo alguma coisa, todas queriam um pedacinho no mercado e todas estavam pensando em diversas maneiras de inovar e trazer essa inovação pra galera. E dentre elas estamos falando da SNK e da Nintendo. Aí você já dá pra perceber, porque a Nintendo até então ela tava com Street Fighter na mão, algo que tinha suas inovações e que se você quiser saber um pouquinho mais sobre Street Fighter, tem um vídeo lá no Nerdista onde eu falo sobre ele e que com certeza inovou e muito no mercado dos games. Mas a SNK até então, ela tinha em seu portfólio cerca de 23 games, como Ozma e Rally, que não eram games para se desprezar, pessoal. Se você for comparar com a galera que estava jogando Street Fighter na época, não era tão diferente assim. Se você for pensar o sucesso que Street Fighter estava fazendo por ser algo lançamento, com o lançamento desses games que a SNK lançou lá atrás, você vai ver que não tem tanta discrepância assim. O problema é porque a Nintendo tinha acabado de falar assim, ó, nós estamos indo na onda e vamos fazer um negócio inovador. A SNK até então não tinha, estavam pensando nisso, mas não tinham lançado nada nesse nível. E já que entramos nesse cenário histórico, quem já ouviu falar de Ikari Wars? What the fuck? Ou Ikari Wars. Eu falava Ikari, né? Porque moleque, a gente é brasileiro, mora aqui e tem que falar I. Não é Ikari, é Ikari. Quem já ouviu falar? Quem já jogou, já teve sua experiência ali com esse game?
precisa negar sua velhice, meu querido amigo. Pode falar, isso é um orgulho. Mas se você não é das antigas, provavelmente você não se lembra dele. Eu aconselho você pelo menos ir dar uma pesquisadinha. Se você tiver a oportunidade de brincar, pode brincar, porque é muito legal. E você deve estar se perguntando assim: mas gente, não, de novo, enrolação de novo no vídeo, até agora nada. Eu quero saber, pô, eu vim por causa do título do vídeo, cara, me ajuda. calma, pessoal, tô chegando. Foi graças a esse jogo lançado em 86 pela SNK que a própria desenvolvedora ganhou muita força, porque foi um jogo desenvolvido e que obedecia às regras que a Nintendo estava seguindo com Street Fighter. Não que um jogo de luta, mas que obedecia às novas tecnologias e o andamento do mercado. Porque andamento? Falei andamento? Acho que fala andamento, mas deixa aí, vamos ver. Mas ela estava acompanhando aquela onda, o que estava rolando no mercado até então, e trazendo novidades para os jogadores. Com isso, ela conseguiu um sucesso com esse jogo e muita força no mercado para poder trazer novas novidades e novos games. Tanto é que após o lançamento dele, com o sucesso que teve na SNK, a Nintendo olhou para aquilo e falou: porra! Tô achando que esse povo tá fazendo sucesso, vou aproveitar. Oferecer então para a SNK portar o joguinho pro Nintendinho, o SNES. Pois é, pessoal, tem esse joguinho lá no SNES e a Nintendo, que não é boba nem nada, falou assim: pô, bota aí, vamos vender, vamos ganhar dinheiro. Então a SNK olhou para aquilo ali e falou: cara, tamo com ouro nas mãos, a galinha dos ovos de ouro tá aqui com a gente. E bum! Acertaram a mão. E foi aí que a SNK viu que o negócio ia ser dos bons, rapaz. Aqui tem coragem. Mas o fator que mais influenciou o crescimento da própria SNK foram suas mecânicas. Eles dedicavam bastante tempo para poder desenvolver elas de forma que conseguisse aperfeiçoar e absorver o máximo que os controles dos consoles conseguiam entregar, de forma que fosse confortável para o jogador e de forma que conseguisse aproveitar todos os botões. E como eu disse, com aquela treta que rolou lá nos Estados Unidos, com aquele crash lá norte-americano dos games, blá 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 blá, o mercado de games ele tava meio que estagnado, tava parado ali, a galera não tava sabendo muito bem como lidar com isso, o que fazer, menos a SNK. O que é que a SNK nesse momento pensa? Eles falam assim: pô, já que o negócio tá estagnado, o que rola da gente sair nas ruas, conversar com a galera, com os jogadores nos fliperamas, a galera que tá nas lojas de games, e ver o que eles acham? Foi aí a sacada genial da SNK, porque eles vão direto na fonte pra ver o que tá faltando, o que precisa melhorar, quais jogos tá em falta no mercado e bum, é isso aí, galera, vamos lá, vamos botar pra fuder com as outras desenvolvedoras. Quando eles fazem isso, eles percebem que o que mais fazia sucesso no momento eram os jogos de luta. Até então Street Fighter tava meio que alavancado ali no mercado. E novamente a SNK não deixa a desejar, pega lá no calcanhar de Aquiles do mercado. Eles falam assim: pô, a gente já tem jogos de luta, só que os jogos até então não tem tanta história. Não tem muito o que contar, é só mesmo mecânica e jogabilidade e pronto. Nada mais. Tinha ali uma historinha bem leve por baixo, mas nada que atraísse tanto a galera nesse sentido. A SNK fala: vamos pegar um jogo aí de luta, vamos criar uma história massa, vamos fazer o negócio arrebentar. O que eles fazem? Pegam vários jogadores, cada jogador tem a sua história que é interligada uma com o outro, e assim eles conseguem criar uma lore gigantesca para um único jogo para a época. Você tem que lembrar, pessoal, que nós estamos falando lá do Nintendinho. Uma história gigante para um jogo pequeno pro Nintendinho, isso era algo monstruoso de se fazer. Na verdade, nós estamos conversando aqui da ideia, o que eles queriam trazer pro mercado. Nós já sabemos o que eles conseguem, né, pessoal? E agora eles já têm uma grande peça nas mãos, que é o grande estouro que teve Street Fighter no mercado. E como eles já estavam pensando, os safadinhos, eles aproveitam essa onda e vamos lançar agora o jogo que vai arrebentar e que vai regaçar esse Street Fighter que eles lançaram aí no mercado. Mas é lógico, eles não queriam pegar um processo ali da Nintendo, não queriam tomar uma lavada logo de cara e já perder tudo que eles poderiam ganhar com a venda dos jogos. E é aí que eles contratam um cara chamado Takashi Nishiyama. Acho que fala assim, esses nomes japoneses é meio tenso de se ficar falando aqui, né? Mas é isso aí. Takashi Nishiyama, pra quem não conhece, pessoal, é o cara por trás do primeiro Street Fighter. Aquele Street Fighter lançado também lá pro Nintendinho. Como a Nintendo não queria mais o cara, falou assim: ó, vai embora, já deu o que tinha que dar, não queremos mais você. O que a SNK fez? Falou assim: cara,
Chega aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eles veem que o cara tinha muitas ideias e que muitas dessas ideias não foram aprovadas pela Nintendo lá atrás quando ele quis desenvolver o Street Fighter. Damn you all to hell! Conversando lá de cara a cara com o cara, eles perceberam que ele tinha aquele rancor meio que reprimido ali por eles não deixarem o cara usar do máximo do seu conhecimento para poder entregar novas ferramentas. E além desse cara ter diversas ideias, ele tinha uma puta criatividade. O cara conseguia pegar o mínimo ali e transformar em algo inacreditável. Então, pegando essas técnicas usadas lá no Street Fighter e aperfeiçoando do jeito dele, do jeito que ele queria, que a Nintendo falou não vai rolar, ele acaba criando Fatal Fury, pessoal. É aqui que nasce esse joguinho maravilhoso, esse joguinho que conseguiu arrecadar uma pancada de fãs para os jogos de luta. De cara, o game teve um estouro muito geral, já estava conhecendo, todos os fliperamas tinham um jogo, todas as crianças, adolescentes e adultos estavam jogando, estavam zerando o jogo em poucas semanas. Então tudo aquilo que a SNK previu, queria que acontecesse, acabou acontecendo. É como eu disse, foram jogadas de mestre atrás de jogadas de mestre. Não foi uma jogada de mestre, mas foi aquele ponto sorte que a SNK teve, foi ter conseguido atrair Takashi Nishiyama lá para a equipe deles para poder desenvolver. Eu acho que se não fosse esse cara, talvez Fatal Fury não tivesse tido tanto sucesso quanto teve. E outro ponto que eu acho que ajudou um pouco a SNK também, e que também dependeu muito do Takashi, por isso que eu falo que o cara foi o more por trás de tudo, foi ele ter pensado na ideia de trazer aquela movimentação em dois planos. Isso, pessoal, foi daí que veio essa ideia da movimentação em dois planos. Foi de Fatal Fury e ninguém sabia disso. Mas eles acabaram por não ficar só nisso. Eles queriam trazer mais coisas que cativassem a galera. Mais coisas que trouxessem jogadores para os fliperamas. E então eles conversam com o Takashi de novo e o cara fala: Pô, gente, vocês estão falando com o mestre aqui, com o pai dos jogos, eu sou foda. Poderosíssima como a espada de um samurai. O que eles criam? Aquelas movimentações no mapa. Quando você tá lá brincando, tem uma mulher lá no fundo mexendo. Ou, por exemplo, quando você tá lá jogando, do nada o mapa, uma porta se abre, ou um carro passa lá no fundo. Tentaram trazer essa ideia de uma coisa mais orgânica, mais realista para dentro do jogo e que trouxesse mais imersão no momento da jogatina. E eles com certeza acertaram muito a mão com isso. Só que não precisava ficar só por aí, tinha que ter algo para trazer isso tudo, e eles apostaram bastante nos gráficos, nos detalhes. Então eles capricharam nas cores, colocaram gráficos mais realistas e muito bem detalhados. E será que isso era o suficiente para que um jogo conseguisse fazer sucesso naquela época? Definitivamente não, não era o suficiente. Até porque grande parte dos desenvolvedores estavam pensando quase naquela mesma linha de raciocínio. E é aí que está o grande trunfo da SNK, não só em conjunto com o Takashi, mas com toda a desenvolvedora. Eles pensam nesse momento em fazer algo mais atrativo. Gente, já que nós temos um jogo de luta, vários personagens, a gente já tem as ideias para poder fazer essa parte de dinâmica, de movimentação, por que a gente não coloca uma história mais parruda? Então a SNK vai lá e coloca um dinheirão nisso e fala: façam, eu quero um negócio que atraia. Colocaram vários personagens e criaram muitas histórias em cima disso. E não é à toa que eles já começam a história dando vida a um personagem brasileiro dentro do jogo. A gente até que tá meio acostumado em ter um brasileiro dentro de jogos de luta. Não é à toa que você pode até se enganar com um bicho verde, meio cabelo espetado, que solta choque pelo corpo e sai rodando por aí, né? E o mais interessante, que dá mais ênfase e que permite a gente perceber o quanto eles se dedicaram para poder criar a história de cada um desses personagens, é que além de ser capoeirista, o cara é dono de um café. Pessoal, de um café, tipo um barzinho lá onde a galera vai poder lanchar e tomar um café.
e tem história. Tem uma história dentro do game que envolve o nosso país. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a história de cada um dos personagens, deixa aqui nos comentários para eu poder fazer um vídeo separado só sobre a história deles. E se você tem aquele personagem preferido, se você que jogou Fatal Fury gosta daquele personagem e tal, ou se você gosta até mesmo desse capoeirista brasileiro, dono de um café, fala aqui embaixo. Eu vou fazer um vídeo só sobre eles, contando a história, a origem de cada um, o que eles fazem, seus poderes e tudo mais. Mas aí é nesse momento, no primeiro jogo da SNK de luta, que surge o seu primeiro vilão, Gizzy Howard. É, pessoal, esse mesmo, aquele loirinho lá do final, lá pra quem jogou. Por incrível que pareça, é um vilão cativante, é um cara que traz nas costas uma história gigantesca e uma lore muito massa pra galera, pra poder criar aquelas teorias, aquilo que todo mundo gosta, tanto em filmes quanto em jogos, séries e muito mais. Pois é, eles conseguiram fazer isso muito bem. Seu objetivo era muito simples, era formar uma espécie de competição chamada King of Fighters, onde ele queria atrair aqueles lutadores mais fortes e mais experientes para uma gangue, a sua gangue. E aqueles que ele não gostava, que ele não se sentia bem com o cara, ele simplesmente matava. Fala assim, velho, não gostei de você não, morre aí. E matava o cara. Ele é pai dos dois principais personagens da franquia de games Fatal Fury. Você já deve estar ligando os pontos de novo e vendo que o buraco é mais embaixo, que o negócio é movido por vingança. Quando eu falo desses irmãos, eu estou falando de Andy e Terry Bogard. Terry Bogard é aquele do bonezinho, aquele que fica escrito Fatal Fury em branco e vermelho, que inclusive gerou muitas teorias, um dos personagens no game, um velhinho que tinha um mesmo boné, só que ao invés de branco e vermelho, era branco e azul. Se você tem curiosidade sobre isso, eu recomendo que você jogue o jogo para ter certeza de quem que é esse cara. Mas é aí que começa a história dos dois irmãos, em procura da vingança pelo seu pai. Não satisfeitos com uma história massa, uma história legal, com o fim do primeiro Fatal Fury, a SNK decide trazer um segundo game. Aí você deve estar se perguntando, pô, Reginaldo, então os caras mataram o doido lá e veio o segundo game. Você sabe? Não sei. Em breve vamos ter aqui um vídeo sobre The King of Fighters, onde eu vou contar um pouco dessa transição, já deixando bem claro que não tem nada a ver a história com Fatal Fury, eles só aproveitaram os personagens ali. Deixa aqui nos comentários quais são os seus melhores personagens, quais aqueles que você tem mais habilidade, gostava mais de jogar ou ainda gosta de jogar com eles. É, pessoal, Fatal Fury, mesmo tendo essa história longuíssima por mais de 10 anos, ele conseguiu atrair uma legião de fãs, não tanto quanto o Street Fighter, talvez um pouquinho menos, mas não tira o mérito de ser um jogaço, de ser um jogo muito bom. E olha, pessoal, há aqueles que digam que Fatal Fury é melhor do que Street Fighter. Polêmica! Não tô querendo aí separar a galera. Eu gostava dos dois, ainda gosto, ainda jogo os dois e jogaria tranquilamente sem nenhum problema, sem nenhum tipo de treta. Não, nós temos que reconhecer que Fatal Fury teve uma história inimaginável e que conseguiu desempenhar muito bem em outros jogos como o próprio The King of Fighters. Ele conseguiu trazer novas jogabilidades, novos estilos de luta, uma brincadeira mais orgânica, que trazia aquele traço mais realístico. Tanto é que em vários mapas você conseguia andar e quebrar caixotes, derrubar carinhas de motos. Eu sei que você já jogou só pra derrubar aquele motoqueiro que ficava passando no meio do mapa, pessoal. Então teve muitas características assim que deixavam o jogo mais legal, mais atrativo. Quem nunca riu aí quando o cara caía da moto? Ou quem nunca aí só entrava no mapa para poder ir lá quebrar as caixas que ficavam lá atrás? Eles conseguiram inovar nesse sentido. Eles conseguiram trazer mais gente para dentro das casas de fliperama na década de 1990, coisa que muito poucos jogos conseguiram. Mas mesmo assim, foi aí que a gente descobriu que a vida de crimes não compensa e que a sua televisão tem fundo. Quem nunca achou que aquela televisão de tubo tinha um fundo onde o cara podia entrar e brincar ali? Ah, pode falar que você sempre achou isso. E pessoal, se você tem aquele jogo antigo que você gostava muito de jogar, que você tem muita saudade dele e queria sentir essa nostalgia de poder ver ele novamente, comenta aqui embaixo que jogo seria esse, que eu vou falar sobre ele. Já tô com uma listinha ali do vídeo anterior onde a galera deixou seus comentários, vou falar sobre cada um deles e deixa aí quais foram suas experiências, se teve alguma coisa nesse vídeo que eu falei que você não sabia, comenta aí nos comentários. E pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei
aí. E ajuda na divulgação, compartilha para aquele seu amigo que gostava desse jogo também, ou que às vezes nem conhece, aquele noob que falava que jogava muito, que era fera no controle, mas que você sabe que não era. Compartilha lá com ele para ele conhecer um pouquinho mais dessa história. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou!